Fala galera do Pod Viagem, este é mais um episódio do melhor podcast de viagens do Brasil. Hoje, eu e o Nilmar aqui em Curitiba recebemos o Guilherme Canever, ele que é um dos grandes viajantes brasileiros, um viajante experiente que já esteve em 40 países do continente africano, um dos continentes mais desafiadores para qualquer viajante. Seja muito bem-vindo ao Pod Viagem, Guilherme Canever. Obrigado pelo convite. É um prazer aí bater um papo com vocês e ainda mais da África. Guilherme, a gente teve que escolher um país aí para conversar nesse primeiro episódio, porque seria impossível a gente conversar em 40 minutos, uma hora, sobre todas as experiências que já teve, que nem livros aí escritos conseguem relatar todas as experiências, né? Então a primeira pergunta que eu te faço, o nosso episódio hoje vai ser sobre o Mali, que é um país que eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não sabe nem onde fica. Eu digo isso com propriedade porque países mais conhecidos até as pessoas têm dificuldade para localizar no mapa, né? É, por que você escolheu ir para o Mali? O que te chamou a atenção de decidir por Mali na África? Então, minha paixão pela África aí é antiga. Foi o continente onde eu iniciei a minha volta ao mundo. Eu viajei primeiramente pelo leste da África, sul e leste da África, e foi assim onde eu me conectei mesmo, sabe? Então, eu passei mais de meio ano viajando por lá. E eu sabia desses desafios todos e depois comecei a achar simples. Pensava, nossa, mas não é tão difícil assim, porque você aprende a viajar. E muitas pessoas falavam do oeste da África. E eu pensava em fazer talvez uma viagem que fosse do Marrocos à África do Sul. Então, igual eu tinha feito da África do Sul até o Djibouti, toda a porção sul e leste, pensei em fazer todo o oeste da África. E acabou que, por circunstâncias da vida, na viagem de volta ao mundo, a gente acabou indo mais para a Ásia, acabei fazendo a Rota da Seda, tava viajando com a minha esposa a maior parte do tempo, e acabou que eu não consegui fazer essa viagem, uma viagem só, né? E daí, já estava casado, voltamos dessa viagem de volta ao mundo, acabaram vindo os filhos, começou a ficar mais difícil de fazer essa viagem em uma só viagem. E daí eu acabei fazendo em pegadas. Cada ano eu ia, às vezes ia 2 vezes, e um mês, né, de viagem, escolhia 2 países, para lá, para cá. E o Mali era um país que antigamente dava para viajar com muita tranquilidade, depois de um tempo a situação começou a ficar tensa, então ele oscilava quando que dava, quando que não dava para viajar. E abriu uma janela, eu já estava viajando bastante pelo oeste da África, tinha ido já para diversos países, já estava com o projeto, já tinha escrito 3 livros, então estava com o projeto de finalizar um 4º livro. E o Mali, para mim, era, nossa, é uma das joias da coroa, acho que do continente africano, sabe? O continente africano é o continente com o maior número de países, então às vezes as pessoas falam a África como uma porção só, mas né, são 54 países membros das Nações Unidas, ainda tem outros 2 independentes, mas que não fazem parte das Nações Unidas. E eu sabia que era tipo assim a grande joia da coroa, pelo menos dessa parte oeste. Então eu queria muito ir para lá e estava a situação relativamente tensa, mas eu consegui achar uma brecha e conhecer. Então aí descobri por que ele era tão famoso e por que era tão interessante. Ô Guilherme, para ir para Mali, para quem tiver curiosidade, a gente vai conhecer um pouco mais, mas qual é a rota que você faz? Você sai de Guarulhos? Eu estava viajando pela Mauritânia, então né, eu comentei que eu estava sempre fazendo uns 2 países por viagem, né? Alguma vez fiz um, mas normalmente fazia 2, 3 países por viagem. Eu viajo. Essa viagem teve que ser um pouco mais rápida, mas em geral eu tento viajar com tempo no país, não só passar pela capital. Inclusive eu gosto mais das cidades do interior mesmo. Então, apesar de estar no oeste da África, normalmente é mais fácil ir via Europa, sabe? Tem conexões muito boas pela Etiópia, hoje em dia, né, para o continente africano, e agora está voltando, acho que a ligação pela África do Sul, para muitos países da África, mas eu acho que nessa parte, região oeste ali, não tem tanta conexão. Então, acho que é via Etiópia, acho que a Turkish faz alguma coisa via Istambul também, mas se não, Europa. Europa, até por ser colonização francesa, então acaba sendo ali via Paris, Amsterdã, tudo tem, acho que, boas ligações. Legal. Mas eu estava na Mauritânia, então até minha ideia era atravessar por terra. Tinha uma região que estava meio sensível de atravessar, então de última hora eu até acabei não atravessando e optei por pegar um voo para a capital. De Nouakchott, capital da Mauritânia, fui para Bamako, capital do Mali. Voltando aqui à questão do Mali,
dentro das... Você falou de voos, né? Que foi a pergunta que ele fez. Tem alguns voos da Qatar Airways que chegam ali, só que chegam no leste da África, acho que não chegam no oeste. E a Latam parece que inaugurou um voo para a África do Sul. E eu creio que de Joanesburgo acho que você consegue chegar. Eu acho que sim. Eles estão retomando, né? Tinha parado essa rota, acho que Exato. um pouco antes da pandemia. Mas eu não sei como que estão essas conexões para lá. Eu acho que a Etiópia ainda fica mais em conta, ou via Europa eu acho que talvez seja mais fácil do que via Joanesburgo, sabia? Então, e mais barato, provavelmente. Então, para localizar o pessoal, Mali, a gente vai botar um mapa aqui, à medida que a gente vai conversando, a nossa produção ela vai colocando na edição do vídeo o mapa do país, tal, explicando para ficar interativo, né, o nosso podcast. Localiza o Mali no mapa, para o pessoal que não Mali, tem ideia do que ele tá fica, falando. o deserto do Saara, então ele tá ali, né, então ele faz fronteira com a Mauritânia, ao norte com a Argélia, que já seria o norte da África, né, então ele é o oeste meio que começando o centro, assim, então ele tem o Níger para o lado, Burkina Faso e Guiana para baixo, né? Gana, né? Guiana. Para baixo tem Burkina Faso e Guiné para baixo. Uhum. E daí, então tem essa parte, então ele pega uma grande parte de Saara mesmo, assim, tipo inóspito, digamos assim, né? Bem toda essa distância que tem ali de metade do país até a Argélia é o Saara mesmo, a transsaariana, né? Aquela rota antiga, né? Dos mercadores e tudo que acabava acontecendo. E ali ele pega uma parte de Sahel. Sahel é a bordadura que chama. Então é toda uma região que pega esses países também do oeste da África e que ele é uma região de transição. É quase como é semiárido, mas já tem um pouco de chuva, já tem um pouco de vegetação, já dá para fazer alguma agricultura, alguma coisa, sabe? E tem uma cidade mística que todo mundo fala, histórica, que é Timbuktu, que era um dos grandes lugares que eu queria conhecer, e eu deixei para ver na hora se dava, que é a última cidade na beira do deserto, sabe? É uma cidade histórica, onde tinham bibliotecas, universidades e tudo, no século XIII, XIV, e tinham 800 mil manuscritos lá, então era um lugar assim, de grande importância, e também centro de vários impérios da região. Então o Mali é muito rico culturalmente, por isso muitas civilizações assim importantes ficavam nessa região. Mas com tem toda essa situação ali que está tendo agora, está um pouco complicado de viajar para lá. Às vezes abre uma janela, tem gente que vai, mas não é simples, então eu achei melhor não ir, deixei para uma próxima, porque a situação assim política lá e de segurança tem deteriorado muito, sabe? Quando eu cheguei lá no aeroporto, assim, tinham uns aviões das Nações Unidas, pareciam que estavam prontos assim para evacuar, sabe? E você está chegando, você pensa, eu acho que estou fazendo o caminho contrário, né? Então tinha eu até observando assim qual que eram as regiões do país que estava considerado como amarelo, vermelho, até onde que você poderia viajar ou não. Então foi uma viagem que eu tive que planejar mais, ficar um pouco menos tempo do que normalmente eu fico, para não ficar tão conhecido nas cidades, principalmente quando eu vou para o interior. Sozinho sempre? Fui sozinho. Eu gosto muito de viajar sozinho. Sabe? Qual viagem é o ano que você foi nessa? 2018. 2018. Então, a situação lá, ela melhora e piora ao longo dos anos, mas desde o fim da guerra da Líbia, o que acontecia? Tem os tuaregs, né, que ficam na porção norte do país, e não só no Mali, né, eles não respeitam muito fronteira, né, porque essas fronteiras todas do continente africano são fronteiras, você vê muitas vezes em linha reta, né, elas foram desenhadas pelos colonizadores, né, então eles dividem povos e outras coisas, e tem esses povos que são nômades, os tuaregs, então eles estão às vezes no norte do Mali, eles vão até Agadez, no Níger, num comércio de camelo e assim vai, né. Então, quando fala fronteira, tem gente que imagina que tem uma placa lá, não, fronteira. E é uma linha reta, existe, às vezes não tem nenhum rio, né. Não existe controle de passagem, nada? Nessa parte do interior nem tem mesmo. E daí eles trabalhavam com o Gaddafi. E quando o Gaddafi caiu na Líbia... Muammar Gaddafi, ditador da Líbia. Era o ditador da Líbia. E eles trabalhavam como mercenários lá na Líbia. E quando ele caiu, teve a queda, e deu todo aquele problema da guerra civil na Líbia, eles voltaram. Só que eles voltaram depois de décadas lá. Então eles já não se integraram muito na sociedade onde eles estavam, já tinha também uma questão econômica do país que vinha passando, e eles acabaram fazendo uma rebelião para tomar o norte do país e fazer Azawad, que seria a zona livre, que seria livre dessas fronteiras, pegam outros países para ser o país deles, que na verdade é o deserto, onde eles transitavam e tudo. Começou com isso, depois juraram lealdade ao Al-Qaeda e essas outras coisas, alguns grupos jihadistas, então começou a ficar muito complicado.
Aí, principalmente França, começou a dar apoio para o governo do Mali, então teve alguns lugares de conflitos, então tinha que tomar cuidado, o que é, você como estrangeiro também, até explicar que é brasileiro, não é francês, né? Então é diferente, para que é diferente mesmo, mas era tipo de... tinham regiões relativamente sensíveis, então até eles falavam assim, pode ir até tal cidade, outra não dá, mas você vai com calma, vai passando, vai para um lugar, não ficando muito tempo, então vai se tentando se misturar um pouquinho. Então foi uma viagem intensa, mas assim, muito recompensadora. Assim, é um país assim com... toda essa questão histórica do país, assim, o Império do Mali, Songhai, né? São impérios que foram muito importantes. Até recentemente ficou um pouco mais famoso, mas eles tinham no passado os Mansas, que chamavam. Mansas eram os reis do Mali. Então, um dos reis mais famosos é o Mansa Musa, era o nome dele. E ele era convertido ao islamismo e ele resolveu fazer o Hajj, a peregrinação para Meca. E para isso ele tinha que atravessar todo o Saara para chegar no Cairo e para ir para Meca. Então foi toda uma comitiva na frente, com centenas de camelos, escravos e tudo, construindo os locais para oração para ele no meio do deserto. E ele era tão rico, o Mali tem muito ouro, muitos minerais, né? Ainda hoje. Ainda hoje tem. E daí ele foi para lá, quando ele chegou, isso tem manuscritos, tem papel para provar, né? Quando ele chegou no Cairo, ele distribuiu tanto ouro, gastou tanto, que derrubou o preço da moeda. Então você pensa, no século XIV, tipo, de uma pessoa lá, um rei, um monarca que distribuía dinheiro, gastava tudo, e chegou a derrubar a cotação do ouro por anos. Isso no Cairo. Então imagine o quão rico não era, né? Eu até falei de Timbuktu, então, que tinham essas bibliotecas. Uma outra cidade que eu estive, Djenné. Então, Djenné é a maior estrutura, a maior construção de adobe, de barro do mundo. É uma mesquita numa praça central, assim, ela se destaca na cidade. É uma cidade também com algumas construções bem típicas. Eles têm esse tipo de construção em todo o Sahel, que ela é feita meio de barro, com madeira. E até na temporada de chuva, que chove um pouco, eles reconstroem, todo mundo vai junto e constrói junto, é bem interessante. E todas as segundas-feiras acontece um mercado nessa cidade. E é um vilarejo, não é uma cidade, não é um vilarejo, assim, com essas construções típicas, ruas estreitas. E eu cheguei para o final de semana, na segunda-feira, ver esse mercado, e eu não sabia que estava para acontecer um dos maiores feriados do país, que é chamado Moulud, que eles celebram o batismo do profeta Maomé, né, que é a circuncisão dele, alguma coisa. E não é celebrado em muitos países, até no Oriente Médio não é muito celebrado, porque eles não gostam muito de ter essa homenagem a pessoas, né, no islamismo. E lá é um islamismo completamente diferente, é muito ligado ao sufismo, o aspecto cultural acho que pega da região, mas ele tem assim muito, eles têm os marabutos, que são quase como homens santos, que nem tem na Índia, assim, eles têm isso que as pessoas seguem, vêm de outros países, vêm do Senegal, tinha também umas comitivas da onde que era, da Costa do Marfim, e aquelas pessoas seguem atrás, sentam no chão, começam a cantar, assim, sabe? Então, culturalmente, aquilo é muito vivo, assim, muito intenso. Então, foi um final de semana muito legal, aquelas charretes chegando, muita música, todo mundo cantando, troca de comida, fui muito bem recebido. E de estrangeiro, só você no meio Só ali? eu, na cidade inteira. Só você? Só eu. É um vilarejo inteiro. E logicamente que eles percebiam, porque roupa diferente, acho que a população negra ali, né? Sim. A população negra, às vezes uma pele um pouco mais arabizada, digamos assim, mas a maior parte negra. Mas é difícil de se misturar, né? Nessas situações. E até eu tive que fazer um controle. Eles pedem ali o exército para você fazer um registro na polícia. Então você vai lá, dá um número do passaporte, dá para saber quem que tá passando por onde, assim, até como uma questão de segurança, né? E daí eu olhei, o último que tinha registrado fazia uma semana lá, tinha um japonês que tinha passado, então assim, não era um lugar... Do país todo, é uma semana que tinha... Não, dessa região, mas uma das grandes, uma das grandes atrações do país, né? Na capital, com certeza passam pessoas para fazer negócio, tudo, mas eu acho que até você se misturar, você tem que estar muito no lugar errado na hora errada para acontecer alguma coisa, sabe? Porque teve um atentado em Bamako, na capital, em 2015, aonde? No maior hotel do país, etc. Então é um lugar que você vai, hotel 5 estrelas, onde tem pessoas importantes. Então, esses lugares são alvos, né? Eu lembro que na capital eu fiquei num lugar que não tinha nem a placa escrito hotel, né? Então é um lugar que você vai,
fica relativamente escondido, você tá, então, nesses outros lugares pequenininhos, você não chama muita atenção, comia em restaurantes locais também, na rua, então não era um lugar, assim, que você se destacasse tanto no sentido, assim, de um estrangeiro, ou um estrangeiro com dinheiro, gastando. Ia lá, comia a comidinha gastando lá o equivalente a 2 euros, assim, sabe? Coisinha baratinha, comia as coisas do restaurante, os pés sujos mesmo, sabe? Tipo, como um mochileiro tentando ir, assim, como tudo fluía, sabe? Guilherme, quando eu sou chefe de cozinha, quando eu viajo para algum país, uma das coisas que eu mais gosto é experimentar restaurantes que fazem a culinária local mesmo. O que você achou da comida de lá? Como que é a comida de lá? Eu não tive nenhuma experiência em nenhum restaurante mais sofisticado, sabe? Então eu comia a comida mais simples. Então é muito peixe, porque eles têm o rio Níger que passa por ali. Então é muito peixe, isso faz parte, é fácil, né? Você está falando de um país que tem um IDH bem baixo, né? Tem dificuldades econômicas, então tem muita coisa, quase subsistência. Então, assim, é muito peixe. Tem também uns espetinhos, churrasquinhos, assim, de bode bastante, inclusive. Sabia do que era o espetinho? Falavam que era de bode, né? E daí... Mas eles gostam de gato, né? Então acho que gato não era. Acho que respeitavam o gato. E daí, arroz, tem bastante especiarias, sabe? Bastante pimenta, até acho que tem uma ligação muito forte aí com o próprio Nordeste brasileiro, assim. Então, dendê, né? Você tem a folha de mandioca, eles fazem uma comida, também um arroz com a folha de mandioca e outras coisas. Então, assim, tem bastante especiarias, assim, uma comida, assim, nada, assim, de espetacular, de falar, assim, que delícia, mas dá pra passar bem. Assim, é mais carne é mais peixes. Peixe, mas espetinho também. Carne, eu comi bastante carne. Espetinho ou grelha, assim, com uns pedacinhos, assim, você não sabe identificar exatamente qual corte que é, né? Na beira da rua. Na beira da rua, isso. Aí tem esse arroz com essas folhas. Tem vários tipos de folhas, legumes, assim, que eles acabam misturando, né? Principalmente essas folha de mandioca, bastante, faz parte da base da culinária. Bastante arroz. Alho poró sempre tem, também alguma coisa. Deixa eu tentar lembrar o que mais. Batata doce. Então, assim, comidas basicamente simples, mas mais saborosas, sabe? Você ia almoçar por $2 ali? Mais ou menos, assim, não era... Porque era o tipo de restaurante que eu buscava também. Você tem de tudo, né? As pessoas até pensam assim, que viajar para essa região, é barato só porque é um lugar que tem maior dificuldade econômica. É o contrário. Hotéis caríssimos. Né? Você pega um hotel desses 5 estrelas, alguma coisa assim, é mais caro do que na Europa. Por quê? Porque são poucas pessoas que viajam, então muitas vezes são até ou executivos ou até mesmo políticos, né, que acabam indo assim para fazer, estão em grandes posições, então você paga porque é oferta e procura, né? Aonde que dá para ficar? Então realmente são caríssimos. Então e às vezes mesmo um quartinho simples com alguma coisa ali até bem deficiente, assim, não é tão barato não, hotel, assim, sabe? Hotel, hospedagem é uma coisa que você acaba gastando um pouquinho mais, sabe? Comida você consegue gastar pouco, mas hotel é uma coisa relativamente cara comparado com o que você compra em outros lugares, né? Desafios logísticos, né? Quando o camarada pensa assim, eu vou me jogar para a África, né? E eu fui lá, não tenho 10% da experiência que você tem quando se trata de África, mas eu senti dificuldades. Desde da chegada no país, não tem Uber no país. Um exemplo, assim, tô acostumado a chegar no país, tu liga Uber, entra no carro e vai. Você entra no Booking lá, o que ele falou, só aparece 2 hotéis caríssimos. Hotéis de rede internacional na capital, no interior não tem nada, né? Como é que você enfrenta e consegue ultrapassar esses desafios logísticos aí? Então, para ver, esquece, até Google Maps, tudo é muito complicado. Você pegar, às vezes, uma informação simples, que era para ir numa das maiores atrações do país, porque eu falei, eu queria ir para o país do Dogon e eu queria antes passar em Djenné. E para ir a principal atração do país, o hotelzinho que eu tava, que era focado para estrangeiros, era como se fosse um antigo albergue, um lugar, mas que ele, com o passar dos anos, como as pessoas não usaram mais, ele ficou meio abandonado e começou a servir. Tinha um bar ali, ele não tinha indicação nenhuma, aonde os expatriados iam para tomar uma cerveja, para socializar, era um lugar assim, sem nenhum tipo de placa, tudo. Eu estava num lugar focado, que antigamente foi um dos grandes lugares para estrangeiro, eles não sabiam me informar como pegar o ônibus para ir para a principal atração do país. Então, assim, aí eu tive que ir perto do mercado, onde tem todos os transportes, e perguntar.
para descobrir qual que são as companhias, que uma alterna, uma sai um horário, outra sai outro, um dia da semana, outra, e para conseguir pegar, para não precisar fazer uma baldeação para chegar nessa cidade e pegar um ônibus direto, sabe? Ou seja, é uma população que não é ligada ao turismo. Você tem que pegar, você tem que pegar, tipo, seria como se chegasse aqui no Brasil, fosse na rodoviária e perguntasse, que lá não é uma rodoviária onde tem todas as empresas de ônibus. Sim. É como se fosse um mercado e tem uma portinha num lugar que você vai comprar, ele escreve no papel lá teu nome, e aquele é o bilhete, nessa companhia. Aí, se você quiser ir numa outra companhia, as que saem num outro dia, em um outro horário, você tem que descobrir aonde que é esse guichezinho, misturado no mercado, como se fosse uma feira, mais ou menos. Assim, então, você está numa quadra, a outra é para outro lado. Então, vai muito da pergunta. Mas acho que aí que está uma coisa muito legal, que eu acho que é essa interação, né? Porque você sai, hoje em dia tá muito fácil viajar. Então você tem muita informação, você consegue viajar, às vezes, né, com internet e tudo. Antes de sair de casa, você já está tudo programado, você já tem restaurante programado, você já tem o hotel, você já tem o Uber. É tudo muito fácil e muito previsível. A partir do momento que você está indo para um lugar desses, você, para descobrir quando você vai pegar o ônibus, é uma coisa simples, mas que você tem que ir, você tem que conversar com as pessoas, você vai, alguém vai pegar na tua mão, vai te levar para lá, vai conversar, não é esse horário, não posso ir nesse dia, tem que ir no outro, vai na outra companhia. Então tem toda uma negociação, tem toda uma questão, que uma interação cultural, e nisso você vai vendo como que é o dia a dia, tudo. E eu acho que aí que tá a grande questão, assim, a grande magia, a grande experiência de viajar. Você não acha essas informações no Google, se eu digitar ali, você não acha nada. Não, de jeito nenhum, né? Quando eu cheguei em Djenné, eu tinha a indicação também de um antigo hotel, que era considerado onde os viajantes ficavam. Cheguei lá para andar no centro da cidade, para achar esse hotelzinho, né? Hotel, seria como se fosse um albergue, assim, né? Um hotelzinho. Tinha fechado fazia uns 2 anos. Então, não tinha nem informação atualizada no próprio Google, assim, né? Então, aí me indicaram que ele tinha assumido um hotel que era para um público melhor, na época que iam, assim, um hotel bom, e que ele estava lá que era nos limites da cidade. Então, fui para esse hotel. Cheguei lá, nossa, hotel completamente, era para ser um do melhor hotel da região, onde iriam assim, os turistas ricos e tal, mas assim, os quartos completamente abandonados, caindo aos pedaços, eu o único hóspede. Aí tinha um professor que estava dando aula na região, africano, que estava dando aula na região e voltava para os finais de semana e estava morando lá. Mas chega nesses lugares, assim, um quartinho simples, tinha até um ventilador, então tinha um vaso sanitário também, não era o buraco no chão, mas assim, as descargas já não funcionavam direito. Mas cheguei lá, eles já te chamam já para sentar, eu sei que falou da culinária, né? Como se fosse uma bacia assim no chão. Então você senta junto, em volta, todo mundo come com a mão. Com a mão mesmo. Todo mundo junto. No começo eu todo, né? Querendo comer delicado, com a ponta dos dedos. De repente já via o pessoal já fazendo aqui, daí já pega, já come. E isso é a magia da viagem, né? Daí que se conhece, daí se conversa e que tudo vai acontecendo, né? Idioma que você falava com esses camaradas lá? Então, o Mali tem 70 línguas, né? Mais de 70 línguas. E esse ano até caiu o francês como língua oficial. Porque em inglês eles não falam nada. Não falam um pouco, assim, tipo, seria alguma pessoa, assim, um ou outro, mas bem mais difícil. E daí o francês eu não falo muito bem, mas já viajei por vários países que só se fala francês, então dá para se virar. E esse ano o francês era a língua administrativa, né? Então as pessoas aprendiam para trabalhar no governo, nas posições assim de mais destaque. E esse ano até agora tiraram o francês para colocar outras 13 línguas como as oficiais. Então eles tá tendo todo o movimento. Burkina Faso fez o mesmo movimento agora, né? Então de tirar um pouco esse neocolonialismo que tinha essa influência muito forte da França na região. Inclusive a moeda que tem do franco do oeste da África, ela é balizada pelo euro. E quem garante é o Banco Central da França. Então garante a cotação. Então assim, ainda tem uma ligação aos colonizadores muito grande que eles estão tentando quebrar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, mas é uma independência importante que em algum momento teria que acontecer. Então eu tentava me virar aí com o francês, mas no final das contas, sempre as pessoas são muito bem intencionadas, né? Eu sempre digo que, viajando um monte, a gente vê que as pessoas têm muito medo, receio de chegar num lugar diferente, mas se encontrar alguém que vai te passar a perna, você vai encontrar antes 100 pessoas tentando te ajudar, sabe? A probabilidade de encontrar pessoas boas no caminho isso é muito maior, sabe? Principalmente nesses lugares que não tem turismo. Se vai numa região mais turística, acaba tendo uma desigualdade, a pessoa pode querer se aproveitar. Isso mesmo em outros lugares na África, você aperta um lugar que tem safari na Tanzânia, onde vão te passar a perna. Se sai 200 quilômetros de lá, o cara vai te convidar para ir para casa dele, para
dormir na casa dele, vai te dar comida, não vai querer que você pague nada, né? Então eu acho que tem essa relação também de quando é uma relação ligada com o turismo ou uma ligação genuína, né? Então por isso que eu gosto um pouco de sair da rota mais turística para forçar essas relações mais genuínas, né? Guilherme, quantos dias você ficou em Mali e quais os pontos turísticos que uma pessoa que for para lá não pode perder? Hoje, que nem eu estava comentando, tá um pouco mais complicado, porque não dá para viajar por todo o país, a situação tem deteriorado um pouco, sabe? É um lugar assim que eu acho que, infelizmente, eu disse que é uma das pérolas aí da coroa do oeste da África, um dos países mais interessantes. Eu sempre cito a Etiópia na parte já leste e o Mali lá, que culturalmente é muito rico, muito forte, muita história, mas não dá para viajar para tantos lugares, né? Timbuktu, que eu não fui, com certeza uma das grandes atrações. Esse mercado de segunda-feira, nossa, tem um quadro na minha casa, assim, eu mandei imprimir. Teve toda essa experiência que eu falei, né, do feriado e daqueles poemas, aquelas músicas, mas fora isso, só o mercado de segunda-feira, muito colorido, muito musical, né? Mali é conhecido como o berço do blues, né? Tem artistas reconhecidos internacionalmente que vêm de lá, então tem toda essa musicalidade. Então o Djené é muito interessante. Tem o país Dogon, ao norte, que é uma população que ela já é animista, então ela é muito ligada com a astronomia, muito conhecimento da astronomia, identificaram astros também, até sem ter telescópio, tudo. E eles têm construções na escarpa de Bandigara, e eles têm também construções típicas lá, e você pode fazer trekkings por toda essa escarpa, essas montanhas, e é muito bonito. Você está por cima, assim, você vê o deserto do Saara, depois aquela planície assim, que vem, e você está nessa região rochosa, tudo. E eles têm muitos, assim, até uns adereços e chapéus diferentes, com todas essas casas também muito típicas. E tem danças bem específicas, máscaras belíssimas. Até quem mora em Curitiba, né, ou quem vier para Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer tem uma exposição permanente agora da África, né? Tinha uma da Ásia e tem uma da África. E eles têm algumas dessas máscaras do país Dogon, e tem também portas talhadas. Eles têm umas portas que são as portas dos silos deles. Eles têm o silo assim, feito de barro, com palha em cima, e ele tem essas portas com representações do masculino, do feminino, que são bem características, talhadas, né, em madeira, assim, incríveis. Tem no museu aqui para quem quiser ver. Eu recomendo bastante. Então, essa parte cultural do país Dogon é, assim, sensacional, sabe? É um lugar muito único e completamente diferente. Essa diversidade do Mali é muito interessante. A parte, você tem lá o islamismo, né? Você tem essa parte de Djenné e de Timbuktu. De repente, você tem o país Dogon, que é completamente diferente. Você tem Ségou, um pouquinho mais para o sul, mais perto da capital, que também teve um grande império. E tem, para chegar na região velha de Ségou, que é uma cidade que aumentou, e tem a parte velha, né? Seria a cidade velha, como tem na Europa, no Oriente Médio, então onde você vai visitar. E tem as construções que seriam as construções imperiais, né? Onde tinham os antigos reis. E para chegar lá, você tem que ir falar com um descendente de um grande imperador da região, e daí você senta lá com ele para conversar, ele quer saber o que está fazendo, tudo isso que estava com um intérprete, né? Então, eu peguei uma pessoa para levar. Então, eu sento lá com ele para ele te dar a autorização para você passar e conhecer as construções, o túmulo do tataravô dele e tudo isso, assim. Então, é muito, muito rico, sabe? E Bama é uma cidade muito viva, uma grande capital. Eu não sou muito das grandes capitais africanas, mas muita coisa acontecendo também. Então, é interessante. Então, tem um pouquinho de... População de tudo, do Mali, em números, mais ou menos? Sabe... Ou da capital? Eu acho que não é tanto, não. É uns 20 milhões do país. Assim. Grande? Grande. Mas o país é muito grande, né? Mas em área, né? Pergunta bem objetiva. O Mali, então, é um país perigoso para um turista? Infelizmente, eu acho que dá para colocar assim. Eu tendo a colocar assim, não é, dá para viajar, mas eu acho que é um lugar que hoje eu não recomendaria para ir. Eu acho que assim, alguém que viaja bastante, que já tem bastante experiência de viagem, dá para ir para alguns lugares, né? Mas não é experiência de viagem em Roma, em Nova York, em Madrid. Não. É experiência experiência no submundo. Não, realmente assim, tem que é complicado, sabe?
no dia a dia não é perigoso. Eu sempre falo, né? Viajando por tantos países da África, tudo, eu acho que a África do Sul é um dos países que mais as pessoas viajam, né? 50% dos turistas da África vão para a África do Sul, Egito e Marrocos. 3 países. Se você pegar ainda mais Tunísia, assim, quase todos os turistas vão para 3 ou 4 países. E a África do Sul é um dos países mais perigosos de crime de rua. Joanesburgo, principalmente ali. Então, mas você, assim como o Brasil, né? Tá aí do México, países que as pessoas vão, mas que é perigoso. Então o Mali não tem. O crime de rua não é o problema, né? O problema realmente seria um lugar que tem conflito, né? Você tem as forças do governo contra esses rebeldes e tudo isso. Então você tem uma guerra, não que ela aconteça em todos os lugares, mas não pode estar num lugar... Às vezes tem uma tomada. Teve a tomada de Timbuktu, por exemplo, que era uma das grandes atrações do país. Se você está no lugar errado na hora errada... Trocando em miúdos, lá o risco é de morrer ou voltar vivo, né? Não existe o risco de você perder o celular. Exatamente. É um lugar volátil, onde seria uma guerra acontecendo, né? Então você pode estar acontecendo e seria mais ou menos que nem você viajar para territórios palestinos ou Israel agora. Então, assim, as pessoas vivem na cidade, tudo isso, está tudo tranquilo, as pessoas estão lá, vão para a escola, fazem tudo, mas é uma guerra acontecendo. Pode, tanto nos territórios palestinos quanto em Israel, acontecer alguma coisa, né? Olha, uma aula de história aqui... Uma aula de história. Tu é historiador, por acaso, ou não? Não, eu desenvolvi o gosto de viajando mesmo, né? Quantos livros? Vocês? 4 livros? Eu escrevi já 4 livros de viagem. E gosto, assim, mergulho antes, gosto de ler, ver filmes... E pesquisar relacionado, né, à história, à cultura dos países, tanto antes quanto depois da viagem. Então a gente acaba conhecendo aí mais do que aprenderia na escola, né? Aproveitando, falou dos livros, quer fazer uma propaganda dos seus livros aí, dos livros que você escreveu, se tem como adquirir eles, se não tem, se está à venda, se não está. A câmera tua é aquela ali, se quiser fazer essa propaganda aí, fica à vontade. Então, o primeiro livro é de Cape Town a Muscat, uma aventura pela África, que é essa porção aí sul e leste da África. O livro impresso está esgotado, todas as edições, mas tem na Amazon o e-book. O segundo livro é de Istambul a Nova Delhi, uma aventura pela Rota da Seda. Esse também está esgotado e tem no Kindle, né, na Amazon. Aí tem o terceiro livro, que é uma viagem pelos países que não existem, que são os países não reconhecidos pelas Nações Unidas, mas que eles são de fato independentes. Então esse foi um livro aí bem queridinho, foi um projeto aí que também deu bastante trabalho de estudo, não só para viajar, mas para entender tudo como que funcionava. Você foi em todos eles? Tem rendido, sim, dentro do critério. Coloquei algumas áreas separatistas também, mas que não entra no critério ali dos países que não existem. Ossete, Abcásia. Isso, Ossete, Abcásia, Somalilândia. Norte da Somália. Então, todos esses países. E o Destinos Invisíveis, que são esses 18 países, na maior parte deles do oeste da África, que eu falo muito dessa questão do turismo, né? Então, quanto de turismo quantos turistas que vão para a França, quantos que visitam a Torre Eiffel, enquanto você tem lá Serra Leoa, 30 mil turistas, né? Guiné, Libéria, o Níger. Então tem países que as pessoas não visitam, o próprio Mali, que já foi mais turístico e hoje caiu o turismo. E por que elas não visitam e quais são as atrações? Então também é uma forma de divulgar esses lugares que tem muitas atrações, muitas coisas interessantes. O caso do Mali agora também não tem, esses dados do turismo são um pouco antes da pandemia, mas o Mali até não dá para viajar pela questão de segurança, mas tem muitos outros lugares que dá para viajar e que as pessoas não vão porque não conhecem, não sabem o que tem lá, né? Eu tenho uma última pergunta aqui, Guilherme. Quando a gente fala da África, então, né? Continente africano, 54 países. As pessoas vão mais para o norte, vão mais para Tunísia, Marrocos, são vizinhos, fazem fronteira, vão no Egito, lá no Chifre, lá em cima, lá já perto do Oriente Médio, e vão na África do Sul fazer safari na Tanzânia, Zimbábue, Namíbia, e não vão para o meio da África, que é o leste-oeste e meio. Qual é a tua observação, qual é a tua indicação, teu aconselhamento para quem tem vontade de começar a ir para esses países da África não tradicionais, digamos assim, ou como eu costumo chamar, que são mais ou menos uns 35, 40 países? Olha, eu acho que da parte oeste, um país muito fácil de viajar é Gana. É um país bem estruturado, um país seguro,
um país que a parte logística funciona relativamente bem, você fala inglês, tem muito europeu que acaba indo para lá, às vezes para fazer trabalho voluntário, para outras questões. Então, assim, ele tem uma rota turística de europeus, não tem tanto dos brasileiros ainda, mas eu acho que é um bom primeiro país aí dessa porção oeste da África. Para diversificar um Gana. pouco. E a logística para conhecer os outros países ali próximos à Gana? Qual que seria a melhor? O voo é barato entre os países ali? São países pequenos, né? Eu sou suspeito, porque eu gosto de viajar por terra, sabe? Então, como eu disse, a primeira viagem do primeiro livro eu fiz ponta a ponta do continente por terra. E tem países ali, se você pegar Togo, Benin, né? São países bem pequenos, principalmente se você viajar pela costa. Então, você atravessa em poucas horas o país inteiro na costa, né? Então, por exemplo, você consegue fazer Gana, Benin e Togo numa viagem só, viajando pela costa ali facilmente, sabe? Então, eles têm esse transporte, tem muitos... tem um conceito de transporte nessa região, que além dos ônibus, até eles são mais lentos, mais demorados. Eles têm umas peruas que são os carros que saem quando estão lotados. São lotações, mas não são as vans. Tem muitas vans no Oriente Médio, outros lugares na Ásia também, que lota, mas é uma van grande, com vários passageiros. Ali não, ali é uma perua. É um carro que vai lá colocar 7 pessoas dentro e sai quando está lotado. E é muito rápido, é muito dinâmico. E às vezes ela vai também de um lugar para o outro, mas às vezes ela te deixa até direto no hotel, alguma coisa. É um transporte fácil, você paga um pouquinho a mais, mas é bem dinâmico, então facilita bastante. E para quem quer alugar um carro e ir por conta própria nesses países, é perigoso? O que você recomenda? Olha, eu nunca aluguei, então não posso dizer, mas... Creio não ser muito fácil, até pela questão de fronteiras, suborno, que a gente sabe que tem muito suborno para você passar de fronteira, ali é complexo. Né? Eu tenho visto, agora está tendo muitos grupos, muitas pessoas que acabam, né, levando outros viajantes, né, para fazer viagens junto, e eu já vi algumas pessoas que têm já, claro, que têm contatos com locais e acabam alugando para fazer isso com carros, assim, né, com toda uma estrutura de 4, 5 carros e fazem uma viagem e tudo, mas eu nunca fiz, então não sei como que é. Eu sei que tem muitas vezes também que acaba tendo se você passa despercebido, se passa no meio de uma lotação dessas, de repente um policial vai lá, vai te parar, pergunta alguma coisa, quer um presente, isso faz muito parte do dia a dia deles, até da forma da estrutura econômica dos países e tudo. E você vai lá e fala, não sou europeu, sou brasileiro, você passa despercebido. A partir do momento que você está com um carro, tudo, você não é uma coisa tão comum no país, você já está, num topo ali. Então, já mostra uma desigualdade, então a chance também de te travarem, de te pedir uma propina, alguma coisa, quando você está viajando de carro, você é um alvo muito maior. Então, acho que para a questão de segurança, de tudo isso, eu acho que você se misturar um pouquinho mais, além da tua experiência ser mais rica... Mais seguro. Acho que é mais seguro. Bom. E é onde você trazer as melhores histórias, as maiores experiências, eu acho. Né? Porque... não tem aquele vidro, não tem aquela barreira com o mundo, sabe? Você tá misturado, né? Então, acho que é isso que, pelo menos é o que eu gosto da viagem, né? Muitas vezes as experiências estão nas pessoas ali que você acaba convivendo e tendo até dicas diferentes do próprio roteiro que você com programou, certeza, né? Com certeza. Isso aí você acaba adaptando a viagem de acordo com o que vai acontecendo, né? Teríamos aqui muitos outros assuntos, muitas outras perguntas, e o nosso convidado aqui eu arrisco a dizer que foi um dos convidados com mais conteúdo que a gente trouxe aqui no Pod Viagem, nesses 11 meses aí, ou 10 meses de gravações, e dezenas de convidados aí pelo Brasil afora. Agradecer o Guilherme Canevero, e este foi mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagem do Brasil. Quem quiser seguir o Guilherme Canever, @sairporaí, é o Instagram dele. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve aqui, curte, comenta e ativa o sininho aqui para você acompanhar os próximos episódios do Pod Viagem. Valeu, galera. Até a próxima.